Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Eu gostaria de saber aqui quem acredita em amor à primeira vista. Até 3 aí, 4, 5, 6. Cara de gente, hein? É a sua história, hein, Marade? Não, ela falou assim, eu pensei que fosse até a história dela, né? Sua história, Janessa? Eu acredito. Carol? É? Tu viu uma história assim, Mayara? Meu foi implicando comigo. Ah, você foi implicante. Eu implicava com isso. Mas independente se a história de amor é a primeira vista, ou é a segunda, ou é a terceira, ou é a quarta, ou a quinta, ou a 10ª vista, uma coisa é fato, que o amor é aquele sentimento que ele dá sabor, que ele dá sustento a qualquer relacionamento conjugal. É também o amor, aquela força que vai moldar o caráter de um homem e de uma mulher. Porque é através do amor que as virtudes mais nobres são desabrochadas no interior de um homem e de uma mulher. É através desse sentimento que a gente chama de amor. E amor à primeira vista, nós temos na Bíblia uma história linda de amor à primeira vista. Nós estamos no meio da família e nós falaremos de uma família em que a sua história se inicia com uma história de amor à primeira vista. A gente está falando da história de Isaac e de Rebeca. Nós estamos também falando de uma história que é de amor à primeira vista, sim, mas é também uma história de amor a prazo. Porque permaneceu o amor entre o casal, e através da permanência e da perenidade desse amor é que aquela história foi se sustentando e que fica uma história cumprida. Porque o Isaac se casou com Rebeca, tinha 40 anos. Isaac morreu com 180. Rebeca foi antes de Isaac. Foi. Rebeca foi antes de Isaac, mas foi uma história longa. Foi uma história muito longa e muito bonita. E essa história começa no livro do Gênesis, no capítulo 24. E eu vou pedir para que os irmãos abram as suas Bíblias. Não coloquei os versículos todos no data show, não, senão os irmãos começam a desistir de trazer a Bíblia para a igreja, porque fica tudo data show. Então eu vou pedir para que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 24, e nós vamos ler dos versos 57 até o final. São 10 versículos. Vamos ver? Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã e a sua ama, e ao servo de Abraão e seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã. Se tu a mãe de milhares, que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com as suas moças e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha de caminho de Ber-lai-ró, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaac a meditar no campo, e ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinha camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaac, apeou o camelo, e perguntou ao servo: quem é aquele homem
que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher. Ele a amou, assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Deus abençoe a sua palavra. Quando eu leio esse texto, eu lembro daquela música do Vinícius, né? Luz dos olhos. Quando a luz dos olhos teus e a luz dos olhos meus resolvem se encontrar. Ai, que bom que se ai, meu Deus, que brilho que me dá o encontro desse olhar. Né? Porque ela está ali nos camelos, e aí vê aquele rapaz, se interessa por ele e pergunta: quem é aquele ali? Aí fala: não, aquele ali é meu servo. E Isaque, por sua vez, ele olha aquela menina, também se interessa por ela. E rapidamente aceita tudo que o servo conta para ele, aceita ela como esposa e toma ela por mulher. Vamos conhecer um pouquinho mais a história deles? Quem é Isaque? Isaque, ele é filho de Abraão e Sara. Quem foi Abraão? Foi aquele homem que Deus separou para formar dele uma grande nação, formar dele um povo seu. Rebeca, ela é filha de Betuel. Betuel, ele morava na cidade de Padã Arã, e ele era, no caso, da mesma cidade de Abraão, da mesma região, da mesma terra de Abraão, porque na verdade Abraão era Ur dos Caldeus. Rebeca era uma menina muito jovem, mas também muito bonita, né? Chamou, despertou não só o interesse de Isaque, mas também despertou o interesse dos filisteus também, que mais para frente na história a gente vai ver que até dos filisteus ela chamou a atenção. E como é que o casal é formado? Abraão, quando ele é chamado por Deus para peregrinar na terra, ele sai da sua terra, e ele sai andando pela terra de Canaã. E aí ele tem Isaque, já bastante velho, né, com 100 anos que ele tem Isaque. E então ele decide que Isaque estava na hora de casar, né? Coisa que eu fico escutando toda hora da minha família: está na hora de casar. Mas não estou enrolando, gente, a Fernanda, porque a coisa tem que ser bem planejada. Mas então, ele chamou o seu servo, chama Eliezer, e falou: Eliezer, vai na minha terra e busca uma moça da minha terra para poder casar com Isaque. E aí Eliezer vai até a terra e encontra Rebeca. Então acontece aquela pequena historinha ali do encontro dos dois. E aí ele retorna com Rebeca, com o consentimento dela e dos pais dela, para então se casar com Isaque. Isaque, como eu falei, ele tinha 40 anos quando ele casou. Só que Rebeca, ela foi estéril durante 20 anos. Esaú e Jacó, que são os filhos de Isaque e de Rebeca, só casaram quando ele tinha 60 anos. Foram 20 anos eles ali com a esperança de que eles iam dar continuidade à promessa e à bênção que Deus tinha feito a Abraão. E durante esses 20 anos foram 20 anos de oração. Mas essa história, ela tem pra gente, a gente pode tirar dessa história algo para a nossa reflexão hoje. Com certeza essa grande e linda história de amor, ela tem lições preciosas para as nossas vidas. E a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês nessa noite é sobre a força do amor. Estou romântico hoje, né? De vez em quando eu sou romântico, né? Nas últimas 2 mensagens que eu falei pela Penha, eu falei sobre o amor, né? Mas tudo bem, se falar que eu sou o pregador do amor, Jesus também veio aqui pregar o amor, né? E Deus é amor, então se eu estou falando de Deus, eu necessariamente vou ter que estar falando de amor, não tem como fugir dessa linda e doce palavra que é o amor. E aí nós hoje vamos falar da força do amor, e a primeira coisa, que o amor ele pode ser um sinal
da vontade de Deus. A gente vê toda a história de Isaac e Rebeca que essa história toda estava nos planos, ela estava no propósito de Deus. Tudo o que acontece com eles é propósito de Deus, foi propósito de Deus. Abraão, quando ele comissiona, digamos assim, Eliezer, para poder então ir à sua terra, voltar à sua terra e pegar uma mulher para Isaac, olha o que Abraão declara em Gênesis 24, 40. Hoje a gente vai ficar muito nesse Gênesis assim, então você pode deixar sua Bíblia aberta pelo livro de Gênesis. Gênesis 24, versículo 40 diz o seguinte: Abraão dizendo ao servo Eliezer: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa do meu pai. Abraão, quando ele comissiona Eliezer, ele está certo de que ali ia se manifestar a providência de Deus para a manutenção da promessa que ele tinha feito a Abraão. E aí quando nós temos esse encontro, e aí esse amor todo despertado dos dois, a gente vê que esse sentimento foi um sentimento que legitimou a vontade de Deus na manutenção da promessa feita a Abraão. A presença desse amor, esse amor foi tão grande, esse amor foi tão grande que chegou a consolar o coração de Isaac, que havia perdido a sua mãe. Esse amor, ele é de sobremaneira tão especial que modifica o coração de Isaac em tristeza para alegria. E assim de verdade é o amor. Quando Paulo, antes dele começar o capítulo 13, em que ele vai falar no capítulo 13 em especial sobre o amor, que foi o texto que a gente leu na leitura bíblica, ele diz o seguinte, que a partir daquele momento ele ia falar de um caminho sobremodo excelente. E verdadeiramente é assim, o amor ele é um caminho de sobremodo excelente. Ele é um sentimento que, quando cultivado, ele leva um casal, ele leva uma família a um caminho sobremodo excelente. De fato, todas as nossas ações, elas só têm êxito, elas só têm sentido se elas forem pautadas, se elas forem norteadas por esse sentimento de um amor sincero e principalmente despretensioso. Um amor que não é interesseiro. Quando a gente faz alguma coisa com esse sentimento de um amor que não é egoísta, ou seja, então ele não busca os próprios interesses, a gente tem um excelente aferidor da vontade de Deus. Algo é da vontade de Deus, se realizado e impulsionado por um sincero e despretensioso amor. Então, o amor, ele é sim um sinal da vontade de Deus. Outra coisa que a gente pode observar no meio dessa história é que o amor, ele gera paciência. Ele gera paciência no cumprimento da promessa. Porque, como eu falei com vocês, por 20 anos Rebeca foi estéril. Vamos conferir isso na palavra de Deus? Gênesis capítulo 25. Nós vamos ler o versículo 20, 24 a 26. Gênesis 25, versículo 20 diz que era Isaac da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmão de Labão, arameu, por sua mulher. 40 anos ele tinha quando tomou a Rebeca por mulher. Versículo 24.
E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos do seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo com uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome de Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao seu calcanhar de Esaú. Por isso chamou o seu nome de Jacó. E era Isaque na idade de 60 anos, quando o gerou. Então ele se casou aos 40 e foi pai aos 60. Que paciência, que tolerância que esse amor gerou no coração de Isaque e no coração também de Rebeca. Porque essa mesma paciência a gente não observa na história de Abraão e Sara, que também receberam a promessa de serem genitores de uma grande nação, mas passados os anos não tendo filhos, tentaram arrumar um jeito de ter então um filho. E aí Sara pega a sua serva Agar e dá para Abraão, para que Abraão tivesse relações e então tivesse um filho, e nasceu Ismael. Só que a promessa não era para Abraão, mas a promessa era para Abraão e Sara. E aí então Deus concede que Abraão e Sara tenham filhos, mesmo centenários, eles têm a Isaque. De repente Isaque poderia ter o mesmo impulso do seu pai e da sua mãe, de querer dar um jeito para poder ter então um filho que daria continuidade à promessa. Só que não. Eles se amavam de tal modo que o amor deles gerou no coração de Isaque paciência. Paciência e tolerância. Não tem nada na Bíblia que se fale do casamento de Isaque e de Rebeca. Não tem uma mancha. A gente olha para Abraão e Sara, tem lá a manchinha, né? Agar e Ismael. A gente olha para Davi, a gente tem ali, esqueci o nome. Aquela mulher, a filha de Uzias, Betseba, né? É que no texto do Novo Testamento fala a mulher de Urias, né? O pessoal nem cita muito o nome dela, porque ela na verdade é uma vergonha à nação de Israel, uma vez que foi o grande rei Davi, que é a grande figura do povo de Israel, cometeu adultério com ela. Então ela é chamada de a mulher de Urias. Nem o seu nome é muito enfocado na Bíblia. Mas na vida de Abraão, de Isaque e de Rebeca, não se há relato de uma coisinha que desabone a conduta do casal. E assim é a vida do casal quando é pautado pelo amor. Porque diz que o amor, 1 Coríntios 13, versículo 7, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Então nós temos aqui diante de nós uma grande lição em que um amor de um casal, em que o amor como sentimento ele tem que estar presente na família para poder gerar paciência, tolerância, perdão. Porque num lar em que existe o amor, o perdão, mesmo quando há falhas, ele é liberado com liberalidade. As falhas, os defeitos podem ser tolerados. Há compreensão, há compromisso, há um comprometimento, há cumplicidade. E aí não só no relacionamento do casal, mas também no relacionamento dos pais com filhos. De serem os filhos amigos dos pais, os pais amigos dos filhos. Isso acontece na dinâmica do amor. E que você não entende direito, você de repente que é pai, aquele revoltado adolescente,
A sua geração foi uma, a geração dele é outra. Mas porque você ama o seu filho, você tem paciência com todas as esquisitices que ele apresenta diante de você. De que de repente ele cisma em aparecer com uma calça rasgada. Um dia eu estava vendo um grupinho de adolescentes ali em frente ao Shopping Carioca. Aí a menina estava usando um short, por baixo do short estava uma meia. Aí a minha estava toda rasgada. Eu falei assim, meu Deus, na minha época, se a minha irmã vestisse uma meia dessa, eu ia falar, troca, porque estragou. Mas não, é moda. Vai aquele camarada, aquele garoto que você cortou, você mandava o seu filho bonitinho, o cabeleireiro, e aí ele falava assim, não, põe boi lambeu, assim, ele ficava bonitinho, aquela asa delta, aquele cabelinho que parecendo por lado. E aí daqui a pouco aparece aquele garoto com aquele cabelinho de Neymar, parecendo do Pica-Pau. Mas aí quando você tem o amor, você tolera. Você compreende, você tem paciência. Porque ele está vivendo o momento dele. Isso não é nada que o prejudique. Você tem então que compreender. Se fosse uma coisa que o prejudicasse, não, aí é outra coisa. Se você já é envolvimento com droga, com bebida, com alguma coisa assim ruim, ilícita, aí tem que ser firme. Mas numa coisa de modismo, você vai dizer o quê? Né? Você tem que ter amor. E a última coisa que eu gostaria de destacar nessa história é que o amor ele é uma força que atua. O amor é uma força que atua em meio aos erros humanos. Porque a história de Isaac e Rebeca é linda. Mas a história de Isaac e Rebeca não é isenta de erros. Ela não foi uma história perfeita. Ela não parece uma história assim do tipo Walt Disney. E embora aquele primeiro momento assim de repente deu inveja aos irmãos Grimm, né, que fazem todos aqueles contos de fadas, né? Mas a história deles não foi perfeita do início ao fim. A história deles foi marcada por fraqueza quando o perigo se espreitou. Porque quando Isaac e Rebeca, lá em Gênesis 26, dos versos 1 até o 25, nós não vamos ler, eles estão entre os filisteus, Isaac fica com medo de ser morto, porque Rebeca era muito bonita, e os filisteus tinham uma fama de que, se a mulher era muito bonita, só que ela era casada, muito fácil, a gente mata o esposo, ela fica viúva e ela fica com a gente. Simples assim. Era assim que os filisteus faziam. E aí o que Isaac faz? Não, ela é minha irmã. Faz igualzinho ao seu pai Abraão. 2 vezes também identificou Sara como sendo sua irmã. De certa forma é uma mentira branca, né? Porque até eles eram, porque era um casamento de parentes. Mas era um pouquinho de forçação de barra dizer que era irmã. Que irmã mesmo não era. E aí, nesse momento de perigo, é demonstrado fraqueza. Só que aí o amor, ele é dedo duro. Porque tem um momento lá em que Isaac faz um carinho na Rebeca, e não é um carinho de irmão. E olha quem vê esse carinho: o rei Abimeleque, o rei dos filisteus, que fala assim: olha, como assim? Que carinho é esse daí? Você na verdade não pode ser irmão dela. Aí ele vai e confessa o seu erro. Aí ele toma para si, né? Retoma a confiança no Deus dele, na providência, na segurança do Deus dele. E aí então ele confessa ali o seu erro, e não, Rebeca, ela é minha esposa, ela não é minha irmã. E não é só isso não. Entre Isaac e Rebeca também aconteceu uma coisa horrorosa, que acontece em várias famílias. Sabe o que é? Predileção de filhos.
Isso dá uma brigalhada. Não dá? Eu não sei se vocês tiveram aqui vários irmãos, mas até que na minha família nunca aconteceu isso não, assim. Tem lá, né, aquela coisa assim, o meu pai ele fica muito com o meu irmão, porque o meu irmão gosta muito de futebol. Eu desde pequeno nunca gostei de futebol. A minha irmã fica mais pro lado da minha mãe, né, que são mulheres. E eu fui aquele filho que foi pedido pela minha mãe, né? Meus pais já tinham um casal, que era o Elon e a Noemi, que são os meus irmãos. E aí pro meu pai a fábrica tinha fechado. Mas a minha mãe queria um, não a mais, ela queria ter 3. E aí veio eu, né? Só que eu sou meio assim com os dois, eu não tenho nem muita coisa, não sou nem tanto com a minha mãe, nem tanto com meu pai, eu sou mais com os dois. Eu acho que como eu vim por último, eu vim para ser o diplomático, né? Até quando meus irmãos brigavam, era eu que intervia na briga, né? Porque eu era o diplomático, eu era aquele que fazia a paz, né? Entre os irmãos. Mas muitas vezes a paz entre os irmãos é abalada por predileção dos filhos. E assim foi na história de Isaac e de Rebeca. Porque quem recebeu a promessa de ter a primogenitura dos filhos de Isaac e Rebeca? Foi? Jacó. Esaú nasceu primeiro, só que foi falado de que o segundo receberia a bênção e o primeiro serviria ao segundo. Só que Isaac não ligou para essa promessa. Por quê? Porque ele chamou uma vez a Esaú e falou: Esaú, vai lá no campo, arruma uma caça gostosa para mim, porque eu já estou ficando velho, já estou sentindo que estou nas últimas, e eu vou dar a bênção a você. E aí Rebeca escuta isso e fala: não pode ser assim, não foi essa a promessa que Deus fez para a gente. E ela também tinha uma certa predileção para Jacó. E aí então ela vai lá engendrando, né, faz lá um verdadeiro plano de ação para que Jacó recebesse a bênção tal como havia feito a promessa de Deus, que não seria o primogênito. Na verdade, a gente for ver, Esaú também realmente não tinha direito à primogenitura, porque ele, com a sua primogenitura, ele desprezou ela facilmente por um prato de lentilha. Estava com fome e a barriga falou mais alto do que o coração, do que o cérebro. E porque para um pratinho de lentilha ele não valorizava essa questão familiar. Jacó não, e de repente Rebeca via isso em Jacó. E por isso que ela fez questão de que a promessa fosse cumprida e que fosse Jacó que recebesse a bênção. Mas isso causou um problema enorme entre os irmãos, porque o pai havia prometido a bênção para Esaú, e quem recebeu a bênção foi Jacó. E aí por muitos e muitos anos, um foi para um lado e o outro foi para o outro, e viviam brigados, só foram fazer as pazes muitos anos depois. Ou seja, quando a gente vai olhar para a vida de Isaac e de Rebeca e a gente nota esse amor, a gente sabe que o amor ele vai evitar muitos erros, porque pela paciência, por tudo, a gente não age de maneira precipitada, a gente não coloca a carroça na frente dos bois. Mas o amor, ele não nos exima da presença do erro, porque ele não elimina. O amor ele vai evitar muitos erros nos relacionamentos familiares, mas ele não os elimina totalmente. Mas em meio a tudo isso, a força do amor, ela precisa ser manifestada na família. Em meio aos muitos problemas, e em meio a dilemas sem fim,
Nós precisamos manifestar e ter nos nossos corações o amor sempre presente na vida da nossa família. E eu quero finalizar a minha fala aqui com o que Paulo escreveu à igreja que estava em Colosso, aos Colossenses. Paulo, que quando escreve aos Colossenses, no capítulo 3, versículos de 12 a 14, ele deixa um conselho maravilhoso aos irmãos de Colossenses. Ele diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranháveis misericórdias, de benignidade e de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, finaliza o apóstolo Paulo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Outra tradução vai dizer: revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. E eu gosto mais um pouquinho dessa tradução que fala elo da perfeição, porque um elo, ele se comunica com outro elo. Ele tem essa comunicação, e essa comunicação, essa harmonia, ela tem que ser pelo amor. O amor é que é esse elo que sustenta as nossas famílias. Então, meus irmãos, vençamos a todas as dificuldades que vão aparecer, vençamos a todas as coisas que nós estamos submetidos pela força do amor desse manifestado por Deus, e que a gente reflita esse amor nos nossos relacionamentos familiares. Amém? Amém.